Hoje, vamos visitar o Museu Casa de Cora Coralina, que fica no estado de Goiás, cidade de Goiás, centro. O Museu Casa de Cora Coralina busca preservar e divulgar a obra da poetisa Cora Coralina, uma das maiores escritoras do século XX, que enriqueceu a literatura brasileira com seus versos belos e simples. Um lugar que conserva em cada canto e em cada detalhe de seus 16 cômodos a presença de sua moradora. E foi aqui, à beira do Rio Vermelho, na Casa Velha da Ponte, comprada pela família no século XIX, que nasceu e viveu grande parte da vida Cora Coralina. A casa foi transformada em museu em 1989 e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Bem-vindos à cidade de Goiás, patrimônio da humanidade, terra da poetisa Cora Coralina. Nasci nesta velha casa, nesta velha cidade de Goiás, e nasci no século passado. Tenho comigo todas as idades. Nesta casa nasceu a poetisa Cora Coralina. Aqui ela nasceu no dia 20 de agosto de 1889. Ela se chamava Ana Lins dos Guimarães Peixoto. Só em 1914, quando ela começa a escrever, que ela cria o pseudônimo de Cora Coralina. E ela mesma dizia que significava coração vermelho. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas usou pela primeira vez o pseudônimo Cora Coralina aos 11 anos de idade, ao assinar seu primeiro escrito publicado, Canto de Inaúma. Ela tem um depoimento gravado onde ela dá uns 40 sinônimos de Ana. Ana, Anica, Anoca. Aninha, Anica, Nitita, Nitinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Ela não queria ser uma Ana a mais. Ela não queria dividir os méritos literários dela, que ela não tinha ainda, com ninguém. E então ela procurou um nome para seu pseudônimo. Então diz ela que achou Cora, não tinha nenhuma Cora em Goiás, na cidade de Goiás. E não ficou satisfeita. Aí achou Coralina e gostou do nome Cora Coralina. Cora Coralina é mais fácil. Se fosse Ana, ia perguntar, mas qual é essa Ana? Essa Ana é aquela e tal, filha de fulana. E Cora Coralina é uma só. Aqui nessa casa, a poetisa Cora Coralina viveu a sua infância e adolescência. Foi nesta casa que ela começou a escrever aos 14 anos de idade. E aí ela escreve até os últimos dias de sua vida. Seus primeiros textos, aos 14 anos, foram publicados em jornais da cidade de Goiás e região. E apesar de nunca mais ter parado de escrever, seu primeiro livro foi publicado quando ela já tinha quase 76 anos de idade. Cora era uma mulher simples, que viveu longe dos grandes centros urbanos. Os elementos de seu cotidiano interiorano serviram de inspiração para que sua poesia atingisse um nível de qualidade literária jamais alcançado por nenhum outro poeta do centro-oeste brasileiro. Seu desconhecimento das regras gramaticais contribuíram para que sua produção artística priorizasse a mensagem ao invés da forma e ganhasse reconhecimento nacional. Foi muito difícil para mim, que só tive uma escola primária. Fui tomar conhecimento de uma gramática quando meus filhos foram fazer ginásio. Cora sempre deixa claro para a sociedade que ela é uma poeta por acaso, doceira por convicção e necessidade. 14 anos como doceira, ela passa a crescer no ramo dos doces. Primeiro é conhecida como doceira e em seguida como poetisa. Eu morava aqui na frente, atravessando a ponte. Então a primeira lembrança que eu tenho da Cora era colocando os doces nas janelas, pro lado do Rio Vermelho. Como eram glacerados, eles tinham que secar. Então a primeira lembrança que eu tenho da Cora era dela colocando os doces na janela para tomar sol, para corar. Os doces glacerizados são aqueles passados numa calda bem grossa que depois secos formam glacê liso e brilhante.
Eram doces glacerados de mamão, cidra e abóbora, e vendidos em caixas de papel amarradas com fitas. Claro que com muita graça e leveza, assim como seus textos. Cora, em 1974, ela estava com 84 anos de idade. Ela cai aqui na porta da cozinha e quebra o fêmur direito. Iniciou a usar muletas e usou muletas até o último dia de vida. Faleceu no dia 10 de abril de 1985, com 95 anos. Já aqui na varanda da casa, temos a imagem dela quando ela quebra o fêmur direito, sentada na cadeira, lendo, escrevendo e declamando poesias. Cora não conheceu o pai. Tinha 1 mês e 25 dias de nascida quando ele faleceu. Na fotografia, ele está morto. Um costume da época, tirar fotos de pessoas mortas. A fotografia do padre Cícero e do bando Lampião é em simples homenagem. O pai era de Areia, na Paraíba. Cora faz essa referência à terra do pai. Meu pai é nordestino, minha mãe goiana. Eu fiquei repartida no meio. Da parte de minha mãe, sou mulher goiana, descendente de portugueses. Da parte de meu pai, sou mulher nordestina e um pouco cangaceira. Daí Lampião na parede da minha casa e mais o padrinho Cícero. Essa é a certidão de casamento de Cora Coralina. Ela casou-se em 1925. Ela saiu de Goiás em 1911 com Cantídio Tolentino Figueiredo Bretas, sem casar. Só em 1925 que ela oficializa o casamento. Demorou 12 dias para chegar em Araguari e depois 2 dias de trem até a Estação da Luz de São Paulo. E lá ela viveu em Jaboticabal por 45 anos. E de repente ela deixou a família, filhos, netos, todo o aconchego do lar dela e veio para Goiás. Veio atrás de quê? Conversando com um médico de Goiás que atendia e a perguntou por que ela não voltava para São Paulo, ela deu a seguinte resposta: eu vim para Goiás atrás das raízes. Ele falou só? Ele falou em uma palavra, em 2 palavras, atrás das minhas raízes. Tudo que ela escreveu era Ana Cora de Goiás. Este é o quarto onde a Cora nasceu, no dia 20 de agosto de 1889. Aqui, a poetisa passou toda a infância. Volta a morar nessa mesma casa em 1956. A obra de Cora Coralina é quase toda sobre a cidade de Goiás, sobre os seus aspectos físicos, a vivência do povo e tudo que relembra a vida passada de Cora. O museu é uma justa homenagem para Cora Coralina, dando enfoque à sua obra, à sua vivência dentro da cidade de Goiás. Hoje, a casa abriga objetos que pertenceram ao universo da poetisa. Bem, essa era a sala de escritas de Cora Coralina. Ela estudou apenas até a 3ª série primária e o único curso que ela fez foi de datilografia aos 70 anos, para estar publicando seu primeiro livro. Foi exigência da editora entregar tudo datilografado, não poderia ser manuscrito. Apesar de ser considerada hoje uma das maiores escritoras do século XX no Brasil, Cora teve seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, publicado em 1965, quando ela tinha quase 76 anos de idade. A fama nacional só chegou mais de 10 anos depois, quando um exemplar do livro caiu nas mãos do escritor Carlos Drummond de Andrade, que publicou um texto a respeito da poetisa num grande jornal de São Paulo. Cora Coralina publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Hoje a sua obra é lida não só nas academias, nas universidades, sendo uma referência para a literatura brasileira. Cora tinha mais de 90 anos quando começou a colecionar prêmios. E olha, não foram poucos. Nós estamos na sala das condecorações. Ao lado temos a beca, na qual ela usou quando recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás. Honoris causa vem do latim, em português, por causa da honra.
São títulos concedidos por universidades a pessoas que não necessariamente sejam portadoras de diplomas universitários, mas que tenham se destacado em determinada área. Nessa outra vitrine, temos outras homenagens, prêmios, medalhas que ela recebeu ao longo da vida. Dentre elas, destacamos a Ordem de Mérito do Trabalho, do Ministério do Trabalho, e logo após a sua morte, ela recebeu a Ordem de Mérito da Cultura em 1996. Esse é o Prêmio Juca Pato, concedido pela União Brasileira de Escritores. Já receberam esse prêmio Érico Veríssimo, Sérgio Buarque de Holanda e Carlos Drummond de Andrade. Cora Coralina foi a primeira mulher a receber o Juca Pato. Ao lado, o troféu Jaburu, dado pelo Conselho Estadual de Cultura do Estado de Goiás, e o Jaburu representa a árvore símbolo do Cerrado. Quando ela ganhou também o troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte, em pleno municipal, que ninguém podia falar, eu cheguei para ela e falei, Cora, você tem que falar. Ela falou, você está mandando eu fazer arte, eu não posso falar. É proibido, é do regulamento. Eu falei, mas olha para você com essas muletas, com essa cabeça branca. E ela falou, vou pensar. E no dia lá, com o Teatro Municipal cheio, a Cora, na hora que recebeu o prêmio dela, foi andando por meio do palco com a muleta, que ela dependia de uma muleta. Ela foi para frente e soltou a voz. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Quando ela acabou de falar, o principal veio abaixo. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Esta é a biblioteca particular de Cora Coralina. A leitura foi o momento mais importante na vida de Cora. Como ela só teve o 3º ano primário, foi através da leitura que ela chegou à publicação de seus livros. Essa biblioteca tem um significado muito importante. Nós temos livros de autores brasileiros, de amigos que a visitavam na Casa Velha da Ponte e a brindavam com as suas obras. E muitas delas com dedicatória. Podemos destacar... Cora Coralina é essa mulher coragem que viveu aqui e cujo nome está sendo eternizado na área literária. Na área literária e na memória do povo brasileiro. Senhor, fazei com que eu aceite a minha pobreza, tal como sempre foi, que não sinto o que não tenho, não lamente o que poderia ter, e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que a minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Eu agradeço a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesma o fogo alegre de minha casa. Muito obrigada pela visita ao Museu Casa de Cora Coralina. Espero que tenham gostado. Volte sempre. Quer vir pessoalmente conhecer o Museu Casa de Cora Coralina? Então anota o endereço. Rua Dom Cândido, número 20, Centro de Goiás. Uma visita que vale a pena. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!